Saudações, meus queridos, sejam muito bem-vindos à leitura de vocês. A gente vai conversar hoje sobre a leitura de Câncer, referente aos acontecimentos que tiveram aí no mês de junho, dos quais ficaram com pendência com relação ao teu entendimento, algo assim, tá? Então a gente vai, só para finalizar essa série de junho, né? Como eu comentei em Virgem, para terminar as coisas que eu começo. Acho que Câncer demorou um pouco mais ainda, mas eu vou entender aí como essa engrenagem, tá? Não sei como que tá aí para vocês, se vocês estão demorando aí para digerir coisas do mês de junho. Então vamos ver o que a espiritualidade me permite trazer de mensagem para vocês. Divino Superior, Criador de tudo que é, eis-me aqui. Que o signo de Câncer precisa saber com relação ao mês de junho, que eu possa trazer aqui de esclarecimento, mensagem, acordo, contrato, o que? Por favor. Espiritualidade, por gentileza. Tem uma coisa aqui que que é necessário que você converse com o teu guia. Eu não sei se você tem alguém com quem você conversa, uma força, tem alguma força maior que para você é a maior de todas, né? Eu não sei no que você acredita, mas tem uma coisa aqui de você precisar se conectar com o teu eu superior, com a tua parte, com a tua centelha divina, com a tua parte que de fato você entende como a deusa, o Deus, o deuso, tá? Como esse lugar que para você significa o todo, tá? Tem alguma coisa aqui de você se conectar com essa parte sua, tá? Ou com esse alguém, né, que você projeta fora, que você entende que é tudo. Não sei quanto tempo faz que você não se conecta com essa energia. Família. Tem o carro invertido, numa posição de equilíbrio, prosperidade. Prosperidade. Prosperidade, por favor. Um rei de copas no recuo. Sucesso. Tem uma coisa aqui que você tá insistindo em querer entender que tá tudo bem, mas não tá tudo bem, tá? Sucesso. A temperança numa posição de desbloqueio. Relacionamentos. 10 de copas, junto com 4 de copas. Vou pegar os dois, tá, gente? Virou tão certinho. Criatividade. 5 de copas e o Ás de espadas. Amigos, por favor. Amigos. Três de espadas. Trabalho. O 7 de ouros, uma posição de desbloqueio. Saúde, por favor. Seis de copas com a carta do sol. Aqui tem um 2 de copas.
Você está num momento da sua vida que você está ou prestes a encontrar uma alma gêmea, ou você está com uma alma gêmea, ou a gente pode estar falando de energias congruentes. E isso pode falar, tá? Que aí eles me fizeram lembrar que a alma gêmea não é somente coisas boas. Às vezes a alma gêmea ela traz uma coisa kármica para trabalhar, tá? E aí a gente vai transferir também essa mesma informação para questões de propósito de vida, tá? Um exemplo. Porque a gente pode estar falando também de carreira, tá? De trabalho aqui, né? Dentro da linha que eu estudo, que é o Feng Shui, tá? A gente está falando do elemento água, a gente fala do trabalho, da área do trabalho. E pode estar falando dos seus sentimentos aqui, tá? Tanto de parcerias, quanto você se alinhando com um momento de vida ou com um estado de ser que é o esperado. Mas, assim como a gente vem falando sobre os karmas que vêm dentro das relações que são de alma gêmea, a gente pode estar falando também das energias que você, de repente, escolhe continuar por ser semelhante ou por ser confortável ou por já estar acostumado, sabe? Então tem uma coisa aqui de vocês olharem para as coisas de uma forma mais realista. Porque o que eu estou entendendo aqui é como se vocês estivessem só olhando ou para o copo meio cheio, que eu reparei aqui num copo aqui que tem um parece que tem mais, outro parece que tá cheio, outro parece que não. Ou você pode estar reparando muito na situação como um copo meio cheio, ou com um copo meio vazio, tá? Como eles trouxeram essas duas informações, essas duas nuances de algo que eu posso estar relutando, por exemplo, de entender, né? Ou de uma forma positiva ou de uma forma negativa, tá? Então tem alguma coisa aqui que é alguma coisa de alma que pode estar te trazendo muitos gatilhos que podem ser positivos caso você veja as coisas por uma outra perspectiva, mas que também pode ser que você tá vendo as coisas de uma forma e seria interessante que você visse de outra, porque talvez isso não seja tão bom assim, mas você permanece por ser uma coisa que você já conhece, tá? Então tem essas duas nuances. Algumas pessoas estão meio que reclamando de barriga cheia e outras pessoas estão acostumadas com uma situação e não se desvencilham porque entendem que aquilo ali é tudo que sabe e que tá tudo bem se lidar com isso. Então pode estar lidando aqui com zonas de conforto ou também com ingratidão, tá? Então tem uma coisa aqui, essa nuance aqui que seria interessante vocês entenderem. Quando a gente está falando de uma pessoa, tá? Se a gente vai conversar bastante de uma pessoa aqui nesse jogo, a gente está falando de alguém que é tua alma gêmea, tá? Ou de uma situação, tá? Que tem uma ligação com você de alma. Só que isso não quer dizer que só tem um lado da moeda. Existem outros lados da moeda também que essa situação precisa ser resolvida, tá? Tem uma questão aqui muito grande assim com relação ao ego, tá? É como se ambas as partes gostassem tivessem um ímpeto, né, uma personalidade muito bem pontuada aqui, tá? E aí pode estar dando algum problema na interação, só que isso está acontecendo por conta do ego mesmo, tá? São feridas do ego ou muita massagem no ego que já existiu e não querer algo diferente disso, tá? Não sei se é alguém que não te dá algum tipo de moral em algum sentido, ou se você também está acostumado a receber migalhas, e aí alguma coisa que essa pessoa dá, você sente que é muita coisa, sabe? Então a gente tá falando daquelas duas nuances, tá? Você tá muito acostumado, você acha que você tem que receber X e sempre,
né, se posicionou e essa pessoa não te entrega isso, e aí você tá se sentindo mal, né? Mas talvez isso não seja algo ruim, de repente é só o jeito dessa pessoa, ou ao contrário, né? Você nunca recebeu uma gota e aí quando recebe, tá sentindo aí que, né, que é tudo que você poderia receber e tá deixando de olhar outras perspectivas por conta dessa situação já ser conhecida para você, tá? A gente está falando de propósito, de sentimentos, de emoções. A gente está conversando aqui, tá? Sobre, de fato, me veio uma pílula amarga, tá? É algo que é um remédio que vai fazer bem para você, só que tá difícil de engolir, tá? Então pode ter aqui questões assim, né, sentimentais, emocionais, de vocês, que é mais sentimento mesmo, né? Que a emoção é mais o fogo, o sentimento mesmo, que é aquilo que você já de alguma forma já vem pensando, já vem tentando assimilar de alguma forma, mas que tem uma coisa aqui que alguém não dourou a pílula na hora de te entregar e isso de alguma forma afetou o teu ego, tá? É isso. Ou ao contrário, ele também tem coisas assim que você pode ter se machucado por muito tempo com relação a alguma opinião, né? Que você tem negativa com relação a você mesmo, mesmo e mesmo. E aí agora você pode estar recebendo uma informação como se de fato algo pode ser muito pior do que você imaginava, sabe? Algo assim, tá bom? Então, e talvez esteja difícil de engolir, que talvez você seja, de repente você tem crenças muito ruins a seu respeito, e aí você começa a perceber que não é nada daquilo, tá? E aí, às vezes é difícil também sair, até pra coisa boa, às vezes a gente resiste, né? Sair de uma coisa ruim e ir pra uma coisa boa, tá? E aí tem muitos sentimentos e muitas coisas que podem estar envolvidas aí, que para cada pessoa vai ser uma coisa diferente, tá? Tem uma coisa aqui na área da espiritualidade de vocês que vocês vêm esperando por muito tempo, tá? Que ficou muito pontuada aí nesse mês de junho, do que a gente tá falando. Tem uma coisa aqui sobre questões de segurança, tá? Parece que vocês estão espelhando alguma situação, alguma circunstância, sobre alguma situação que você esperou por muito tempo, tá? A gente pode estar falando aqui também sobre, tem o número 3 aqui, ou alguma situação espiritual de alguma forma, tá? Ou você lidando com uma, duas, três energias, tá? Com no mínimo 3 energias que de alguma forma você não está sentindo segurança. Pode ser que de alguma forma você esteja de alguma forma se sentindo inseguro. Mas assim, a informação que tem aqui, que vê esse marrom aqui invertido, numa posição de recuo, é como se estivesse pedindo para você assim, coloca um passo atrás. Será que realmente você deveria ter medo disso? Porque tem uma coisa aqui de ser um tipo de espelhamento. Então, eu não sei se existem coisas que você tá sempre esperando que aconteça com você, tá? E eles estão falando sobre os espelhos aqui, né? Pode ser algum espelhamento que você possa estar tendo com relação a algo, alguém, alguma energia ou alguma sensação, tá? Que é que agora a gente tá falando das emoções, tá? Ou até assim, tipo, alguma coisa sensorial que você esteja sentindo assim com relação ao espírito também, uma coisa mais espiritual, né? Mais instintiva. Você sentindo alguma coisa, é como se eles falassem assim, que não tem muita necessidade de. Olha essa situação e veja se de fato isso deveria realmente te causar insegurança ou medo. Será que você não se acostumou a esperar sempre isso? Tá? Porque vem o cinza aqui, é como se você precisasse neutralizar esse algo aqui. Parece que a tua espiritualidade tá tentando falar sobre isso com você já tem um tempo.
Tem uma coisa que está sendo muito instintiva. Não sei se tem algum medo infundado. Verde numa posição de bloqueio. Eu não sei que tipo de desgaste você pode estar passando, mas tem algum desgaste que você vem passando que de alguma forma está bloqueando uma cura, tá? Deixa eu ver assim, que cura que como eles podem trabalhar essa cura, o desbloqueio dessa cura. Tem o controle aqui numa posição de recuo. Você precisa soltar isso, tá? Eu acho que, não sei se você é uma pessoa muito controladora. E tem uma coisa aqui sobre usar uma máscara, alguma coisa assim do tipo. Eu não sei, tem uma coisa aqui de essa sensação que eu senti aqui no começo. Tem uma tendência que você tem aqui. E tem uma coisa aqui meio com imaginação, tá? Eu não sei se tem uma coisa aqui muito idealizada, de querer as coisas sempre no mesmo formato, da mesma forma, ou de querer ser só o lado bom das coisas. Tem uma coisa aqui que não me veio a palavra admitir. Eu não admito o gosto amargo, eu não me permito digerir. Tem uma coisa que é assim. Mas isso vem dos desgastes da vida. É como se eles estivessem falando assim, que o azedo e o amargo também são sabores, também fazem parte do paladar saudável. Eu ia falar assim, tem gente que gosta só do doce, né? De sentir o doce. E aí veio o rosa, pra confirmar. Eu não sei se tem alguém que tem um paladar infantil aqui. Tem alguma coisa que você precisa amadurecer de alguma forma. Eu não sei se tem alguma coisa que você sente, eu não sei que posição social você ocupa, ou se você lida com pessoas que têm uma posição X, assim, de alguma forma, alguma coisa com poder, né? Alguma coisa assim, eu não sei com que tipo de pessoas você lida, mas é como se você precisasse ter uma pompa, né? Eu não sei explicar. É como se você. É interessante porque, assim como eles pedem uma coisa aqui sobre. Sabe? Vamos lá. Por exemplo, faz de conta que você tem uma característica de uma. Suponha, se você vai uma pessoa que quer ser modelo, um exemplo, tá? A pessoa quer ser modelo e tudo mais. E assim, ela tem que se colocar. Aí às vezes a gente vê aquela pessoa só ali na passarela. Aí fica imaginando várias coisas, que a vida daquela pessoa deve ser maravilhosa. E aí por trás dos bastidores, aquela pessoa, muitas vezes, ela tem que se colocar de uma forma X, Y, Z. Ela tem que falar de uma forma assim, assado. E é como se você quisesse, de alguma forma, uma coisa, tá? Que é alguma coisa com relação àquele espelho, sobre coisas que você vem espelhando. Eu quero muito esse aqui, mas eu queria só esse lado bonito. Eu não queria esse outro lado. E aí fica aquela coisa daquela máscara, de você ficar usando uma máscara o tempo inteiro, mascarando alguém que você. O outro lado da moeda de alguém que você quer ser. Porque tem uma cura aqui pra escada. A cura pra escada vai falar, sabe aqueles momentos da gente que a gente tá escondido, ninguém vê a gente? E é como se, sabe o Harry Potter, aquele quadro meu? Então, a tendência
Aqui seria você se projetar para uma cura dessa escada. Só que você só vai conseguir se curar quando você aceitar o lado sombra desse teu lado luz. Só que você não aceita porque muito provavelmente, eu não sei o que tem aqui, né? Às vezes você lida com pessoas que tem um lado sombra que você não admite, mas você quer o lado bom daquelas pessoas, entende? Mas enquanto você não deixar aflorar essa sua parte feia, essa sua parte desconfortável, essa sua parte que você não gosta, você não consegue entender ela, não consegue acolher e não consegue transcender o lado, sabe, o Exu, por exemplo, né? Ele tem a forma dele de resolver as coisas, sabe? O super-herói que você gosta, ele tem um lado sombra dele também. E se um dia ele decidir que vai se desbandar pro outro lado, né? Ele vai ser muito bom também naquilo. No sentido de a luz tem a mesma proporção em trevas também. Então, é como se você visse algo em alguém, ou uma situação, ou em um sentimento seu, né? Que você fala, meu, eu não quero olhar, eu não quero. Como se algo não te pertencesse, ou como se algo só pertencesse a outras pessoas, ou pessoas de. E aí você percebesse que, meu, isso tem em mim. Isso tá difícil aceitar. Mas talvez você iria muito melhor se você conseguisse aceitar esse algo em alguém, ou numa situação, ou num sentimento, ou num trabalho, ou numa carreira. Porque às vezes também está falando de um trabalho que ele tem um lado chato, um lado que você não quer fazer. Saca? E aquele lado que você não quer fazer é a outra parte, né? É a parte amarga, a parte azeda do outro lado que você gosta pra caramba. Entendeu? E aí vem aquela coisa de você ficar vendo sempre o copo meio vazio, né? Porque tem alguma coisa ali que você não gosta de fazer, e aí você invalida todo o resto. Aí ou entra na ingratidão, né? Ou entra na ilusão. É como se o tempo inteiro fosse uma coisa assim, eu tô muito feliz porque eu tô fazendo uma coisa aqui muito da hora. E aí vem aquela parte chata, eu tô muito triste. E aquela coisa ficasse, eu não sei se tem alguma coisa aqui, se vocês. Não sei se vocês têm diagnóstico de alguma forma de bipolaridade, tá? Mas pode ser que alguma chave esteja aqui pra te ajudar com relação a isso, tá? Obviamente, né, gente? Você faz o seu tratamento direitinho, né? E qual que é a tendência do diagnóstico, do tratamento? É você saber lidar com você e de lidar com você também em sociedade, com outras pessoas, né? Ver quais são as suas dificuldades e tentar fazer com que, da melhor forma, você consiga servir e também ser servido, né? Transitar, viver, compartilhar, tá? Não é só pra, eu tenho isso, meu Deus, que dó de mim. Né? Poxa, a gente valida e fala, nossa, meu Deus, passei por tudo isso, não precisava. Se eu tivesse entendido isso antes, eu tinha me tratado de uma outra forma. Então, eu vou mudar isso, né? E aí, muda isso, você muda e muda tudo, né? Vamos ver aqui na... Mas tem uma coisa aqui, assim, que... Tem uma espera aqui, eu não sei porque você vem esperando há tanto tempo. O residencial do trabalho. Não sei se vocês têm desejo, têm vontade de trabalhar de casa. E aqui de novo, né? A forma da área do trabalho, né? O elemento água tem a forma irregular. Engraçada. E aí a cor é preto. E vem de novo essa coisa, né? De querer só o lado bom das coisas, né? De querer só, né? Eu não sei se você, porque veio aqui da área do trabalho, né? Do seu trabalho, tá vendo assim, né? O que é bom a gente colocar nas paredes, tá? Diplomas, certificados, objetos da profissão, símbolos da água e do mar, enfim.
E aí, tá me falando assim sobre coisas assim, de repente você tem uma faculdade e colocou o diploma na gaveta. Ou você tem vontade de fazer uma faculdade e fala, não vou fazer porque é mó chata essa outra parte aqui. Mas tem alguma coisa aqui sobre. Tem alguém que tem uma profissão aqui. Tem alguém que tem algo que já faz. Só que não consegue lidar com o lado sombra disso. Ou com o sentimento, entre aspas, negativo que esse algo te traz. É como se você quisesse só a parte rosa da coisa. Dessa situação, dessa coisa, ou trabalhar, eu vou trabalhar de casa, mas quais são as desvantagens de trabalhar de casa? Eu vou aprender a lidar com isso. Tem uma coisa aqui de saber lidar também com as coisas chatas, né? É ego aqui, tá? E vocês vão precisar deixar o teu ego aparecer. Pra você, tá? Porque aqui tem aqui paredes internas. Então, assim, pelo menos pra você, você vai precisar reconhecer isso aqui. E entender que, assim, todo mundo que tá deixando aparecer e aflorar essa parte em si tem o privilégio de conseguir lapidar. Quem não deixa a parte escura sair, não tem coragem de lidar com aquilo ali. E aí tem que entender por que eu não tenho coragem, por que eu tô com medo disso. Porque não passa de você. Tá na hora de você aterrar, de uma vez por todas. Você tá há muito tempo numa situação de espera aqui. E já tá ficando insustentável. Que assim, a gente, quando tá pedindo terra, a gente tem que evitar o elemento madeira. Madeira aqui no tarô a gente fala do fogo, né? E são coisas de ansiedade. Então, é como se tivesse toda hora um alimento disso. E isso ficando cada vez mais insustentável para você. E mais distante, você fica muito no espírito, ou muito fora, ou muito aqui nas sensações, nas emoções, e pouco na terra. Então, é muito importante que você saia dessa postura. Eu nem sei, parece que assim, tá tão parado, é engraçado, porque o business de número 5 aqui. E o business número 5 vai falar o quê? De dinamismo. Bora. Vai falar de fast food, vai falar de pague, pegue, papum, papum, papum. Tem uma coisa aqui que é para vocês começarem a fazer o trabalho de uma forma mais acelerada. Vocês estão muito parados aqui. Tem uma inércia aqui, eu não sei, gente, se é preguiça, eu não sei. Tem alguma coisa aqui que você vai ter que admitir para você que você tem, que você é. Porque você só tá perdendo tempo. Ah, porque fulano é assim, é assado, e tem isso, tem aquilo, e chegou em tal lugar, e faz tal coisa, e pra ele dar bom, dá certo, ele consegue. Por quê? Porque essa pessoa, ela se dá o direito de ser, de errar, de aparecer, de... Ah, entendeu? Eu falei, amor, falei isso aqui, não precisava falar desse jeito. Não precisava falar dessa forma. Não precisava ser desse jeito. E a própria pessoa tem o privilégio de se organizar. Agora, quando eu nego, quando eu renego, quando eu é feio, não é bonito, ou qualquer coisa assim do tipo, só que você perde. Parece que você é uma pessoa mais dinâmica aqui, tá? E parece que é impulsiva também, tá? Então, você pode não estar querendo admitir o quão você é uma pessoa desse jeito. E aí, tomar cuidado, gente. Porque assim, do jeito que você tá aqui, você vai surtar a qualquer hora, tá? Uma panela de pressão aqui. Você tá lidando com a panela de pressão. Tá? Eu vou finalizar aqui essa parte, mas você precisa ver isso. Tá se tratando? Tá com a terapia em dia, com as macumba em dia, as orações em dia, seja o que for que você acredite, tá em dia aí?
Que vocês vejam, tá? Se mexam, gente. Vocês estão aqui numa residência de número 4. Tá perigosa essa energia aqui, tá? Tá perigosa. Tá? Aquela energia de areia movediça. Se você não se mexer, as coisas não vão mudar pra você. Por favor, eu quero saber que carta entraria no lugar dessa aqui que caiu na espiritualidade, caso essas pessoas resolvessem se mexer, por favor. Então, é como se você desse as costas a um estado de ansiedade. E começasse a ter uma energia de júbilo aqui e de satisfação. Me veio uma coisa que o professor Hélio Couto falou assim, né? O que vai deixar o ser humano feliz, né? O que deixa o ser humano feliz? Quando ele consegue estar empenhado numa coisa em 100% do tempo, que falam que é o mindfulness, né? Que é quando você consegue ter atenção plena numa situação, numa coisa. Aquilo ali gera. Eu não sei se você tem algum problema com. Não sei se são endorfinas, serotonina, tá? Tem coisas de prazer aqui. É como se você não estivesse se permitindo ter prazer, tá? Mas tem uma coisa sobre. Lembra que a gente estava falando sobre 3 pessoas? Veio o 3 de copas, a gente está falando de 3 de paus. Então, de 3 energias que faziam, no mínimo 3 energias estavam fazendo mal, 3 energias celebrando bem, tranquilos, tranquilas, tranquiles, entende? Então, tem uma coisa aqui que poderia tá muito melhor caso você não estivesse nesse espaço, tá? E tem algo que vai te trazer muito prazer. E agora a escolha é de vocês, tá? A escolha é de vocês. Vamos aqui para a área da família. Tem aqui um carro invertido numa posição de equilíbrio, tá? Tem uma coisa aqui que não andou para você ou que não mas foi porque foi melhor assim, tá? Tem alguma coisa assim. Para algumas pessoas, no sentido literal, pode ser alguém que queira adquirir um carro. E aí você não conseguiu o que queria adquirir no mês de junho, tá? E aí você não conseguiu adquirir esse carro no mês de junho, ou alguma coisa com relação ao veículo que era para ter sido resolvido no mês de junho, não aconteceu por conta de algo que foi positivo para você, tá? Era para ser assim no momento. Tem uma coisa aqui sobre de sucesso. É como se isso fosse que me veio 2 tipos de informação aqui, tá? Entendi, tá? Para algumas pessoas, enfim, se você tava com processos de carro em andamento, literalmente, né? Falando do carro, né? Se a sua família aí tá precisando de um carro, de repente tem alguém que tem necessidade e tudo mais, né? Enfim, se alguma coisa deu errado, é porque foi pro bem de vocês, tá? Foi por conta das coisas continuarem equilibradas. Tinham coisas por trás que vocês não sabiam. E aí vocês estão sendo cuidados, tá bom? De repente, não é para vocês deixarem de procurar, só que de repente nesse lugar, né, com essa pessoa, com esse negócio, não ia ser bom para vocês, tá? Tem uma outra coisa aqui que a gente também tem alguma demanda também que foi enviada para vocês e que foi parada, tá? Se tem alguma demanda que estava vindo para sua família e tudo mais, essa demanda foi parada e a tendência agora as coisas se organizarem depois dessa pausa, desse stop que foi dado com relação a uma demanda com relação à família de vocês, tá? Se você fez alguma coisa, algum trabalho para alguma coisa parar de alguma forma, tá? Esse trabalho foi bem sucedido. Deu certo, tá?
Tem uma informação aqui também que a... Não sei, tinha uma questão aqui de animal, tá? Se tem algum animalzinho de vocês aí que de alguma forma tem alguma coisa aqui com relação a algum animal parar uma demanda, tá? Tem uma energia meio de ansiedade com vocês, é como se você estivesse com dúvida também se isso se alguém vai ficar saudável. E aí a resposta é que sim, tá? As coisas tendem a se equilibrar. Me vi uma coisa aqui até com hamster. Não sei se tem alguém aqui que tem um hamster. Não sei, vi uma coisa assim. Mas pode ser hamster, gatinho, passarinho, cachorrinho, tá? Para algumas pessoas, gente, é muito específico, mas tem uma coisa aqui com estrelinha. Vocês têm algum bichinho de vocês que se chama estrela? Mas tem uma coisa aqui que é como se algum animalzinho de vocês tivesse barrado alguma demanda que é como se era para ter sido para você, então ele espelhou, ele pegou. Então, assim, o que o seu animalzinho tiver, nem que seja energeticamente, alguma coisa, dá uma observada no que esse gatinho tava passando, ou esse hamster, esse cachorrinho, tá? Esse passarinho, que isso pode ter a ver com você, tá? Que era uma coisa que é como se esse animalzinho, esse serzinho, tivesse se sacrificado para que aquilo parasse, entende? Agora a tendência é cura, tá? O avanço agora é para cura, tá? Agora a Nossa, tá meio pesada essa energia de vocês, viu, gente? Mas tá um pesado que é engraçado. É como se tivesse, suponha, você tá aqui e tivesse uma coisa que tivesse te atingindo ali, tipo, se tivesse um exemplo, você tem um, 1 metro de distância. Parece que a coisa tá ali 1 metro de distância. Chegou perto de você, mas não te atinge, não te atingiu, sabe? Não sei, para algumas pessoas, eu não sei se vocês têm algum familiar doente, a gente tá vendo muitas informações, tá? Se tem algum familiar doente, alguém doente, e parece que tinha alguma medicação, por exemplo, que que não que vai chegar ou uma medicação, tem dois estados, tá? Uma medicação que estava tomando, que você estava tomando, ou que esse familiar você estava tomando e que estava dando ruim, tá? E quando para de tomar, os sintomas desaparecem e algo que estava avançando tende a parar. E ao contrário, vocês acham alguma medicação, alguma coisa que faz com que isso que está em avanço pare, tá? Então tem alguma coisa aqui que estava em movimento e que está parando, e tem alguma coisa que vocês pararam e que isso agora tende a ser saudável, seja o que for aí com relação à tua família, tá? Mas tem uma coisa aqui com relação realmente a. Eu não sei se tem alguma coisa com relação a convênio, tá? Aqui. Mas tem uma coisa aqui muito com cura, tá? As informações. Tem alguma coisa que tá pedindo organização, tá, gente?
Se tem algum familiar de vocês que está doente, se vocês estão doentes, se algum animalzinho de vocês estão doente, verifiquem se esse lugar onde essa situação está, se está bagunçado, tá? Pode ter muita linha chá, tá? E em densidade. Tem uma coisa aqui com bagunça, desordem. Tem uma coisa com luta aqui, tá, gente? Disputa. Eu não sei como que tá o ambiente de vocês, tá denso, como é que tá? Tem alguma coisa que vocês precisam fazer limpeza, tá, gente? Energética, alguma coisa aqui. Tem gente aqui muito flertando com coisas de culpa, sabe? Vocês estão precisando de fato, eu não sei o que vocês estão precisando aqui. Ou tem gente que não tá tomando remédio, deveria tomar, ou tem gente que tá tomando remédio e tá fazendo mal, precisa trocar medicação, tá? Tem alguma coisa aqui muito estranha, mas é estranha no sentido que eu não tô sentindo em vocês, assim, algo chegando em vocês. Mas é como se, um exemplo, vai, eu nem sei se isso existe, mas é como se, vai supor, a pessoa tem uma aura expandida, e aí como a aura da pessoa é expandida, o negócio tá caindo a 10 metros dela, mas ela já tá sentindo, já tá se apavorando, que a pessoa é sensível. Eu tô dando um exemplo, nem sei se isso existe, tá? Mas é como se fosse isso. Você tá aqui e a sua aura tem 10 metros, um exemplo, tá? E a sua aura de 10 metros é que tá sentindo alguma coisa ali, ela não chegou em você. Entende? É como se eu precisasse trazer para perto. E aí o negócio tá lá longe, enfim. Tem uma coisa que é como se você estivesse sentindo que tá te atacando, uma coisa que está te afetando, mas assim, tá tão distante de você. E tem coisas aqui que nem tem a ver com você, são com teus familiares, com outras coisas, você tá se envolvendo nas situações. Minha mãe de santo fala muito uma coisa assim, que os espíritos, eles não vêm até você. É você que vai até eles. É você que se coloca naquela frequência, é você que vai até aquele. Então, por que você está indo? Entende? Ah, porque alguém está me afetando, está me atacando. A pessoa não consegue chegar em você. É você que vai lá. Por que você está indo lá? Por que você está se permitindo ir a esse lugar? Porque tudo é permissão. Por que você está permitindo? Tem uma coisa aqui que é muito confortável permanecer nesse lugar, nesse espaço, dessa forma, desse jeito. Entende? Pode ser uma coisa assim, é um padrão do meu pai, da minha mãe, do meu tio, da minha tia, do meu irmão, enfim, algo que eu venho mantendo, entende? Prosperidade, por favor. Madeira. Tem uma coisa aqui que a gente tá falando do... Quando eu fui colocar essa carta aqui, ela tinha caído numa posição de recuo, né? E eu tava arrumando assim, né? Numa posição de equilíbrio, que é a forma como eu leio, tá? E aí falou, não é assim que tava, não foi assim que caiu. E é como se de alguma forma, ou por alguma sugestão, ou por estar no automático, ou por ser costume, tá? Ah, tá tudo bem tal coisa com relação à tua prosperidade. E aqui é como se eles estivessem falando, não tá tudo bem, não. Tá? Tem uma coisa aqui que é sobre eu não gosto mesmo. Eu não gosto de tal coisa. Sobre o que eu não sei, gente. Pode ser algum trabalho, que nem a gente tá falando do elemento água. Pode ser algum sentimento com relação a alguma coisa que tá afetando a tua prosperidade. Mas tem alguma coisa que é como se você não gostasse. E quando você der esse não gosto, esse não tá tudo bem, não, pra mim não dá, sabe? É que você começasse a prosperar. Que você começasse a ver a prosperidade chegar na tua vida. Mas parece que tem algum excesso de racionalização. Tem excesso do elemento metal aqui, que de alguma forma pode estar fazendo você permanecer nessa situação.
Mas tem uma coisa aqui que você tá racionalizando e é o sentir. E toda hora eu tô lembrando, professor Leopoldo, não sei se vocês têm que estudar física quântica ou se vocês gostam de física quântica. Mas é como se, é como ele fala, né, que o sentir pulsa 21 vezes mais do que o pensamento. Então, tem que ter algo que tem algo que tem que vir do coração mesmo. Se não vier do coração, se você não estiver sentindo aquilo, você não manifesta. Esse é algo que você quer. Então, realmente tem que ser de coração. Ah, porque eu venho manifestando várias coisas X, Y, Z, porque aquilo você sente como verdade. Tem muitas coisas que você não assimilou aqui. Mas tem coisas aqui que é sobre o dar um basta. Não, tá tudo bem. Eu não quero. Eu não gosto. E aí toda hora você tentando equilibrar as coisas. Mas foi uma coisa assim, sabe? Eu tava vendo e fui arrumando. E não, tem coisa que não é pra você arrumar. Tem coisa que não é da sua conta. Tem coisa que não é pra você fazer. Que você vai precisar dar um basta. Mas eu escutei até uma frase assim: eu não assumo a consequência. Tem uma coisa, um recuo aqui que tem que acontecer. Porque tem alguém que tá achando que tá fazendo alguma coisa e que tá sendo por amor. E eles estão pedindo pra você retirar o seu amor dessa situação aqui. É que eles me corrigiram. Não é que você vai retirar o seu amor. É como se você pensasse que amor é só uma nuance, né? É só o docinho, nanã. Mas não, dá uma dura, né? Se posicionar às vezes de uma forma mais enérgica também significa amor. O amor tem outras facetas, tem outras formas de aparecer. A leoa, quando ela tá defendendo a cria, ela não é meio agressiva às vezes? Mas quer dizer que ela não ama? Não, ela ama. Às vezes, quando o filhote tá muito ali, ela dá uma patada só, assim, ó, é uma só. É porque ela não ama? Não. É porque. Mas é pra já entender de primeiro, pra não ter que ficar fazendo toda hora. Quem corrige. Tem uma coisa aqui que é interessante. Assim, é como assim, porque quem corrige dessa forma assim não ama, porque isso não é amor, não, 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 não. Eu não sei por que a gente tá entrando nesses méritos aqui. Mas viu muita lei eu fazendo. E é como se, às vezes, a pessoa faz uma vez só porque ela não quer que aquilo se repita. Porque não é pra toda hora ficar ferindo. Às vezes é uma só que é pra não acontecer de novo. Tem hora que na vida que é isso. Você tá vendo várias falas assim, não é não. Meu não é talvez. Entende? Então tem coisas assim que eu não sei com que vocês estão lidando. Tem uma coisa aqui que é muito infantil. No sentido de lidar, querer lidar só com o lado doce das coisas. Tem algo que está afetando a tua prosperidade. Tem algo que tem que ser recolhido. Tem uma coisa aqui sobre não entregar afeto em formato de com aquilo que você entende que é prosperidade para você. Tem uma coisa aqui sobre você. Eu não sei se você tá dando demais do seu. Deixa eu ver como fala besteira. Tem algo que você sente como seguro.
O que que é dar segurança para alguém? Parece que tem alguém que está entregando muito, está sendo muito, entregando muito desse algo que está fazendo, a ponto de estar quase bloqueando os próprios sentimentos e a própria prosperidade. E assim, para algumas pessoas, até o trabalho. Tem algumas coisas aqui de assim, você acabar ter problema no trabalho para não ter que dar segurança para alguém. Ou pode ter alguém aqui também que está se negando também a prosperar para não ter que ajudar ou para não ter que fazer algo por alguém. Isso é uma das formas de você não prosperar, de quem você tem raiva. Quer dizer, você não prospera, você tem raiva de alguém e você sabe se você prosperar, você vai precisar ajudar que tal pessoa ou sua mente vai te obrigar, porque você não sabe dizer não, porque você não quer ser uma pessoa que você acha que é rude, né? Ou coisas assim, e aí você não vai conseguir dizer não, porque não é legal, né? Dizer não, sua vaidade não aguenta. E aí você não prospera, porque você não consegue. Você acha que se a pessoa tem mais, ela tem que te dar. E se você tem mais, você tem que dar. E não necessariamente, né? E aí, de repente, talvez seja esse teu lado aí que você não quer mostrar, né? Algo que você não quer dar. Talvez alguém tenha coragem de falar pra você, não, não vou te dar isso. E aí você tá achando que é mesquinhez ou qualquer coisa do tipo. E aí você não sabe fazer o mesmo movimento. E aí tá se desgastando. Tem aqui drusas de quartzo branco. Uma posição de avanço. Se precisar limpar, tá? Eu não sei, tem alguma coisa aqui com você com a sombra. Você não sabe lidar com a sua sombra. Mas eu te aconselho, por experiência própria. Quanto antes você puder olhar pro seu lado bonitinho, melhor pra você. Vai te ajudar. Aqui a gente tem, tá? No sucesso, tá vindo a carta da temperança. É interessante, porque como a gente tá falando aqui de processos muito ansiosos pra você, você pode estar achando que assim, suponha se eu não tô falando sobre inércia, a temperança, eu tô falando sobre calma. Tem diferença, tá? Você estar calmo e inerte, você pode estar numa corrida, uma maratona correndo. E ainda assim estar no tempero, no equilíbrio. Tem uma coisa que você acha que o equilíbrio não vai te levar a lugar nenhum, né? Então, o equilíbrio é o que vai te garantir o teu sucesso, tá? O equilíbrio das coisas, o tempero das coisas, apaziguar as coisas, é o que vai trazer o equilíbrio para você. Você precisa retomar o comando da sua vida, precisa voltar. Eu não sei se tem uma coisa aqui, gente, até que a temperança pode falar também de cura, tá? Cura, de ir ao médico. Talvez você esteja realmente precisando de ajuda profissional, tá? Profissional da saúde mesmo. Como a gente tem um anjo aqui, tá? Pode ser uma coisa também de você. Eu não sei se você, como que você tá com relação ao teu anjo da guarda. Você vem acendendo tua vela de anjo da guarda e tudo mais. Então, assim, pode ser que você precise. Ou se conectar também com essa questão do anjo da guarda, tá? Também tem uma coisa aqui sobre pedir proteção. Tem alguém aqui, tá? Que eu não sei se identificava muito com anjo ou com seres assim da Igreja Católica, um exemplo. Assim, por algum motivo na vida, ou as crenças mudaram e se desconectou disso. Tem uma coisa que tá. Tem alguma coisa também que você se conectava muito, que tem essa coisa dessa inocência e você parou de se conectar. E você tá procurando isso em todos os outros lugares e tá lá ainda. Aí você pode ser que você se conectando com isso, você preenche essa sua falta dessa criança, né? Porque tudo que a gente passa na vida é sempre falando sobre o nosso relacionamento com o criativo, ou com a criativa, enfim, com a fonte que você se conecta. Todo relacionamento que você tem com outras pessoas, com as circunstâncias, com o trabalho, com tudo, sempre vai falar desse relacionamento primordial, que é de você com o todo. Vai ser preciso começar a fazer esse movimento de se integrar com todo.
de volta para casa, né? Esse caminho de volta para casa. E se você já tá fazendo esse movimento, gente, o equilíbrio é o que vai te levar para lá. Eu não sei se tem alguém aqui que tá com... Eu não sei, é estranho. É como se você não quisesse o lado escuro da terra, não quisesse aproveitar das coisas da terra. Eu não sei, tem alguma coisa aqui de você pintar, querer muito. Ah, porque eu não vou, suponho, eu não vou beber, eu não vou fumar, eu não vou. Ninguém tá falando disso. Eu não sei se alguém tem um excesso de julgamento aqui das coisas. E para algumas pessoas aqui tem uma coisa aqui de tudo, ai, tá tudo bem, tudo tá tudo bem. Um excesso de inocência. E para alguns outros achar que a inocência também achar que pensar sobre de uma forma muito quadrada é o correto também. Inocente de achar que Deus só tá em certos tipos de coisas, sabe? Residência de número 9. Tem uma coisa aqui de você ter dificuldade de traçar a tua própria prosperidade e crescimento. Você é uma pessoa, pelo que eu tô entendendo aqui, romântica. E talvez seja interessante você ler sobre... Tem um arquétipo que é da pessoa romântica, sabe? O arquétipo da personalidade da pessoa romântica. Eu até esqueci o nome. Eu esqueci o nome do arquétipo. É o enamorado, não sei. Eu esqueci totalmente. Mas é do apaixonado, do... E é como se você precisasse ler sobre esse arquétipo e ler o lado sombra desse arquétipo. E lidar com ele. Eu não tô lembrando, mas você vai saber qual é. Tem lá no site dos arquétipos. Tem uma playlist deles lá, de todos os arquétipos, baseados nos 22 arcanos maiores do tarô. Você vai ver lá, é do arquétipo, é dos enamorados até, mas tem um outro nome. Não sei, eu não me lembro se é o apaixonado, não consigo, não tenho como ver agora. Mas é como se você tivesse muito a ver com esse arquétipo. Você vai precisar ver o lado sombra desse arquétipo e entender e lidar com ele de uma forma assim, eu sei que eu tenho essa sombra, e aí eu suponho, é uma pessoa muito emocionada, um exemplo. Então, se você já sabe que você é muito emocionada, você vai lidar com você, entendendo que as outras pessoas, às vezes, tais pessoas, não todo mundo, né? Que não tem a ver com aquele arquétipo, às vezes tem um pé no chão maior do que o seu. Então, você vai entender que você tem uma tendência a projetar as coisas de uma forma X. E aí você vai falar assim, não, então eu vou dar uma segurada, vou colocar um pé no freio, vou tentar olhar essa outra coisa de uma outra perspectiva. Realmente eu tenho a tendência a ver as coisas com óculos mais cor-de-rosa. Deixa eu dar um passo para trás, deixa eu olhar para essas coisas aqui de uma forma mais assertiva. Entendeu? É como se precisasse olhar a sombra, entender como que ela funciona, não desfazer dela, mas saber lidar com ela. Que ela é boa em uns momentos, entre aspas, porque bom e mal é, enfim, né? E aí você ir vendo como transitar com isso na vida sem se iludir, sem fingir que não tá vendo, sabe? Que assim você consegue traçar a tua prosperidade. Tem que entrar no equilíbrio disso. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, tá? Você tem que desbloquear o equilíbrio, que parece que você não tá aceitando o outro lado da força, tá? E aí, esse outro lado da força, a gente tá falando também, tá falando de pessoas, de repente sucesso aqui pra você é um relacionamento e tudo mais, pode ser que você não esteja aceitando o lado sombra desse alguém que você tá. Essa pessoa é maravilhosa, talvez não seja tanto assim. E por que ela teria que ser tão maravilhosa assim? Pra você ficar feliz? E o que é maravilhoso pra você? Uma pessoa que só sorri? Ou que só tá, entendeu? Enfim, relacionamentos. Relacionamentos aqui, eu vejo vocês numa. Eu acho que foi tudo com relação ao mês de junho. Vocês ficaram bem, tá? Tem um 10 de copas aqui com 4 de ouros. Pode ser que alguém tenha tido alguma crise de ciúme com relação a vocês. Se teve, deixa eu dar uma olhadinha.
Você tem alguém aqui, assim, pode ser que você tenha ficado, mas essa pessoa sentiu isso, pode ser que você tenha tido dúvida se a pessoa tinha um sentimento ruim com relação, se esse ciúme era uma coisa ruim, no sentido assim, de inveja, ou é uma coisa escura, mas não, essa pessoa era amor mesmo, tá? É que essa pessoa gosta de você e se sentiu insegura, tá? Não é por conta de inveja de você estar numa vibe X, essa pessoa, né? Porque às vezes tem relacionamento que a pessoa é meio invejosa, né? Mas não, essa pessoa se sentiu insegura, ficou com medo de perder você, tá? Mas eu vejo que no mês de junho, para quem não é isso, não teve crise de ciúme nem nada, tem uma coisa aqui com relação a esse alguém gostar muito de você, de querer te proteger, de querer deixar você seguro aí, tá? Uma pessoa que de fato quer fazer você se sentir bem, tá? Tem alguém que realmente te protege aqui, tá? Tem alguém aqui que tá precisando se conhecer mais, tá? Porque essa pessoa pode não estar se sentindo inteligente o suficiente. Tem alguém também que tá com a mediunidade mal trabalhada, tá? Que esse ciúme e essa insegurança tá vindo de um espaço de falta de autoconhecimento, de falta de trabalho interno, tá? Essa pessoa não tá conseguindo se olhar e se reconhecer. E pode ser você também, tá? Se encaixa para você também, que às vezes a gente não consegue interpretar o que a gente está sentindo com relação a algo ou alguém, né? Mas tem uma coisa assim também, tá? Aí você pode trazer para você também, se faz sentido. Se a gente está falando sobre questões de sociedade, algum sócio teu, também é a mesma coisa, tá? Ou um relacionamento importante na tua vida, com relação, é a mesma resposta. Tem alguém aqui, seja quem for, né? Tá precisando passar por um processo de cura e de se voltar para si, tá? De voltar a se equilibrar. Parece que essa pessoa tá dando muito escuta ou tem estado muito com outras pessoas, com muitas pessoas, com a energia de muitas pessoas ou com muitas opiniões, tá? Ou com preconceitos, enfim, coisas que vêm do externo, tá? E que tá, de alguma forma, se deixando contaminar. Então, assim, é importante que essa pessoa ou você, tá? Faça uma limpa dos lugares que vem frequentando, tá? E também dá as opiniões também e tente entender, né? Quem é por dentro, tá? E quais são as próprias opiniões, o que realmente afeta, o que não afeta, o que quer, o que não quer, o que faz sentido, o que não faz, o que é reprodução de padrão, o que não é, tá? Essa pessoa precisa entender. Porque às vezes eu já, porque eu tô fazendo isso, tá, mas às vezes você gosta daquilo também, né? Enfim, ou a pessoa gosta daquilo também. Às vezes a pessoa está criticando o ambiente, uma circunstância, um pessoal, mas pensa igual, né? Ou então tá tentando se encaixar e não tem nada a ver com aquilo. Então precisa se conhecer aqui, tá? Aqui é da criatividade. E o setor de colaboradores também, tá? Para algumas pessoas aqui, se tinha sido feito se alguém tinha demandado algo para vocês, tá? Para que vocês tivessem alguma perda emocional, isso foi cortado. Às vezes alguém também tem uma ligação aqui com Ogum, ou com Arcanjo Miguel, tá? Ou com qualquer outro ser que tem uma ligação ali com a espada, com o pessoal do Oriente, tá? De alguma forma que te protege, de alguma forma. Tem uma coisa aqui que foi cortada. Você nem chegou em você, tá? E nem vai chegar. Tem umas coisas aqui que você sentiu muito de raspão, assim. Você teve uma sensação, mas não chegou nem perto de você, tá? Continua fazendo os seus trabalhos aí, tá? Vê se alguém tem alguma ligação com o Oxóssi ou com algum ser também de corte de demanda, tá?
Tem alguma coisa com relação a isso que era para afetar o teu mental através o teu emocional através do teu mental. Mas foi cortado no mental mesmo. Ou você mesmo, cancelado, 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 enfim, pode ser teu eu superior também, tá? Essa coisa da espada também pode ser com relação a você mesmo fazendo o movimento de corte, tá? Eles estão falando aqui, não é do. Aqui tá falando sobre uma frequência de esquerda, tá? Ou das energias mais densas que trabalham com vocês. Não é do pessoal mais leve, tá? Não é da branca. Vocês precisam trabalhar realmente, tá, gente? Não terem vergonha de trabalhar o ego de vocês. Vocês têm muita coisa. Eu não sei o que vocês mais criticam aí em alguém é o que vocês têm e não estão conseguindo admitir pra vocês. Vocês renegam, não querem deixar vir, mas o tamanho do teu incômodo é o tamanho do que você não aceita em você, tá? Que já foi. Tem uma coisa que me deu vontade de beijar essa cartinha. Eu não sei quem é esse ser que tá te ajudando, tá? Mas esse ser gosta muito de você e se você puder agradar de alguma forma, fazer algo, né, que represente essa força, vai ser interessante, tá? Não sei se tem algum agrado, né, alguma coisa assim. Principalmente alguma coisa com relação à tua, como se fosse vir uma inspiração, se tivesse que fosse bom você fazer, tá? E pode ser também que você vai receber, tá? Informações sobre esse guia ou sobre essa força também que te ajuda, tá? Tem uma coisa que vai vir muito por esse processo da criatividade e que também trabalha muito com você com essa parte de criativa, tá? De criatividade. Tem colaborado muito com você com relação a essa parte, tá? E se comunica muito com você quando você tá nesses momentos criativos. Por isso tenha sido tão importante eles tenham falado para você estar no Mindfulness, né? Na atenção plena, que quando você está fazendo uma coisa ali, de todo o coração, largou o celular, largou tudo e foi lavar a louça. O simples fato de lavar aquela louça ali, concentrado naquela louça, do começo até o final, você vai conseguir receber insights desse seu mentor, tá? Você vai conseguir conhecer. Você tá com muitas informações, muito barulho, e nunca tá em silêncio, e aí você não consegue receber informações desse seu guia, insights, ideias e coisas que vão te tirar desse estado mental turbulento que você pode ter entrado, tá? De alguma forma. E aquele 2 de copas que a gente tava falando pode ser do teu guia também, tá? De você em contato com o teu guia. De você se encontrando com ele também, tá? E talvez você fique repudiando também algumas partes que você renega e de repente é aquela parte que você não está tratando sua, que o teu guia não pode chegar em você porque você não trabalhou aquilo. Porque se ele chegar em você e você com aquilo não trabalhado, você pode se envergonhar, você pode passar por perrengue, alguma coisa assim. Então você está impedindo ele de chegar em você porque você não quer olhar para essa sua parte. Amigos, tem uma coisa aqui de vocês meio que se sentindo traídos, se sentindo magoados de alguma forma. Você tem que começar a admitir pra você, tá, as coisas. Porque você guarda mágoa, você guarda. Eu não sei, tem coisas aqui que você não. Eu não tô falando nem que é certo, que é errado, que a pessoa fez ou não fez, ou que você deve se sentir assim ou não, mas parece que você finge muito. Finge que não tá sentindo, finge que não guarda isso, finge. E assim, você é uma pessoa. Eu não sei, cada pessoa vai ser uma coisa, tá? Mas assim, muito provavelmente tudo que você tá evitando de sentir
É porque você não quer que outra pessoa ou que os outros sintam a respeito de você. Entende? E pode ser até coisa boa. Às vezes você quer falar umas verdades pra alguém, e aí você não fala porque você não gostaria que alguém falasse pra você, entendeu? É foda. Você tá deixando de limpar o teu campo e de se sentir bem e de ter uma constância na vida, porque você não aceita isso. Você se sentiria muito mais seguro se conseguisse, sabe? Ser mais natural. Tá tudo bem, as pessoas, tá tudo bem assim, ser imperfeito. Aí corrige, sabe? Pô, foi mal, eu pisei na bola, né? Tem até uma expressão que a gente fica brincando em casa que é um saco de vacilo. Hoje eu tô sendo um saco de vacilo, preciso melhorar isso aqui, meu. E melhorar, entendeu? Tem uma coisa que você não aceita, sabe? Não sei, meu Deus. Tem uma teimosia aqui desnecessária, uma rebeldia desnecessária. Pode ser que tenha alguma amizade sua que que a pessoa tenha se priorizado e você tenha se sentido traído por causa disso. Ou que a pessoa se fecha e você se sente mal porque a pessoa se fecha. Mas você também é uma pessoa que se fecha, aí não tá se fechando porque. Ou aceita que o outro não pode se fechar, só você. Ai, meu Deus. A gente desculpa, tem pessoa aqui meio mimada mesmo, né? O que podemos fazer? Essa parte aqui vocês vão identificar muita coisa com relação à área daqui da família, tá? Tem umas coisas ali que você pode associar, tá? Coisas que estavam acontecendo, padrões, que é o mesmo padrão que você está reproduzindo aqui na área dos amigos. Ou dos seus fornecedores e parceiros também, tá? Aí vocês vão ver ali da família que tem coisas se reproduzindo aqui. Tem uma coisa aqui do sete de ouros na área do trabalho, como se você precisasse fazer uma análise, tá? Das colheitas que você vem tendo até aqui. Dentro de você precisa avaliar, tá? Se você está sendo ingrato, ingrato ou ingrate, ou se você está aceitando menos do que você deveria aceitar. E de repente deveria estar trabalhando de home office, por exemplo, ou em algo que você quer e tá dando certo de alguma forma, mas prefere ficar ali porque ali é mais confortável. Você precisa avaliar, tá? Fazer um balanço aí. Se tá valendo a pena. Ou se de fato você tá reclamando de barriga cheia. Pelo que eu tô entendendo aqui, que veio o ar residencial dos relacionamentos, tá? Pode ser que você esteja sentindo, não sei se você tem uma síndrome de perseguição aqui, tá? Porque aqui você meio que desconfiou do teu parceiro de vida, da pessoa que tá com você ou do teu sócio, enfim, você teve uma sensação esquisita. E a pessoa só se sentiu insegura com ela mesma. Você tá reproduzindo a mesma coisa no trabalho. Não sei se você tá vendo o copo meio vazio. Tá agindo a partir de um espaço de ingratidão de alguma forma. Não sei, tem uma coisa em você que você não consegue aceitar. Que você sente, que você é. Sabe, eu sou uma pessoa, um exemplo, tá? Eu sou uma pessoa ingrata. Esse trabalho é tão legal, as pessoas me amam, gostam de mim, me tratam bem e tudo mais. Mas não sei, eu não consigo gostar daquilo, eu não consigo aceitar.
Ou você, não tô nem falando que a palavra é ingrata, entendeu? Mas às vezes é ter que lidar com a sensação das pessoas acharem que você é, e tá tudo bem. Você não consegue lidar com a tua vaidade, sabe? Porque às vezes as pessoas vão falar assim, você tá sendo ruim. Será que eu tô sendo? Tá bom, se eu tiver, o que tem a ver? Entendeu? Teve uma época na minha vida que eu tava com vários problemas assim, e eu não deixava de fazer um troço porque eu tava com medo do que os outros iam pensar de mim se eu parasse de fazer, estender a mão ou de ser daquela forma. Eu falo, meu, você vai ficar sofrendo? Então lida com a tua vaidade. De aceitar que os outros vão achar isso ou aquilo de você e tá tudo bem. Entendeu? Mas tem uma coisa aqui que você, não sei, aí fica reclamando de uma coisa ou fica, sei lá, fingindo que não tá acontecendo. Tem uma coisa aqui que é, eu não sei, ou para alguns casos, assim, gosta de uma coisa, mas tem vergonha que gosta de algo, sabe? Parece que é feio gostar de tal coisa. Tem uma carreira que as pessoas falam que não é boa pra mim. Um exemplo, que não dá dinheiro, mas eu gosto. Mas eu tenho vergonha de falar que eu gosto, entende? Mas assim, as pessoas te amam nesse trabalho, as pessoas gostam muito de você, tem aquela sensação muito boa, né, dessa área dos relacionamentos que eu falei. As pessoas, quando a sensação esquisita que você sente é quando a pessoa sente insegurança de repente de te perder, de achar que você não vai tá mais lá, e você está sentindo outras coisas, e começa a interpretar de outras coisas porque você está ferido, não se curou, sabe, etc, 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 sabe? Você está bloqueando a tua criatividade, está se bloqueando muitas vezes porque você, por conta disso, tá? Não está recebendo ajuda, não está recebendo download, não está recebendo ideia, por conta disso. Você está deixando de eu não sei, você deixa, é como se você não se empenhasse da melhor forma. É, tem uma coisa aqui de você não entregar, sabe? De ser pão dura no afeto, pão duro no fazer. Tem uma coisa aqui de você não entregar, sabe? O melhor serviço, a melhor mão de obra, ou coisas assim por conta de você. Eu não sei se tem vergonha do que você faz. Deixa eu não sei o que que tem aqui. Tem uma não aceitação muito grande, sabe? Alguém que se reprime muito aqui. Mas que de alguma forma parece que tem alguma coisa que é tabu aqui. Tem um tabu, um tabuzão aqui nessa leitura. Sabe aquela pessoa que às vezes o pessoal, tudo que aquela pessoa que gosta do bad boy, pessoa que gosta do pessoal, sabe? E aí tem vergonha porque assim é reprimido. E aí não pode falar que gosta daquele cara que é o descoladão. Sabe aquela pessoa que, enfim, tem uma coisa assim, não tô falando que tem que gostar ou não, tá? Eu tô falando que é você admitir pra você as coisas que você e realmente você concorda que não tá bom. É que teve no outro dia uma moça que falou assim, eu tava vendo, apareceu, eu nem sei quem é a pessoa, ela falou, tava falando pros amigos lá no podcast e tudo mais, assim, eu tô apaixonada e todo mundo, aí a pessoa falou assim, mas eu não vou me relacionar com essa pessoa. Que essa pessoa, eu não gosto da pessoa que eu sou quando eu tô com essa pessoa, da forma como eu me sinto quando eu estou com essa pessoa. Então, assim, eu não me sinto bem. Então, eu tô apaixonado, mas não vou me relacionar. Então, não tô falando sobre uma coisa que você vai fazer ou deixar de fazer, mas é uma coisa de você admitir, tá? Eu estou apaixonado, mas eu não consigo controlar o que eu sinto, mas eu consigo controlar o que eu faço com isso. Entende? Então, eu não tô falando que você tem que fazer ou não fazer alguma coisa. Tô falando que você consegue administrar. Tem coisas que são inevitáveis, mas tem outras que você tem controle. E você precisa controlar isso, né, de uma forma que seja assertiva para você. E parar de ficar trabalhando só
através de espelhos o tempo inteiro. Entende? Ver os espelhos aqui de novo. Você está espelhando o tipo de colaboração que você está tendo, tá? Ou está tendo resistência de ter, é a que você está resistindo também de entregar. Ou as que vocês estão recebendo aí e não estão gostando, é que você está entregando. Porque você está com preconceito com alguma coisa aí. Aí você vai ter que ver o que está acontecendo. Um exemplo, tá? É que você tem uma coisa, uma atividade na sua casa que você não gosta de fazer. E aí você, no seu trabalho, você tem que fazer aquela mesma atividade. E aí, porque tem aquela atividade que você não quer fazer na sua casa, por exemplo. Aí chega no seu trabalho, você... Ai, meu Deus, como que era o exemplo que eu ia dar? Desculpa, eu já tô ficando com sono, porque eu tô bem corrida hoje. Mas é como se você tivesse uma atividade que você não gosta de fazer, que você reprime em você. Não quero, não faço. E aí você acha ruim de ter que fazer num lugar. E aí você fica com chateado que tem pessoas que não fazem pra você, mas você também não faz na sua casa, entendeu? Um exemplo. Suponha que também fala assim, ah, você tem que lavar louça. Aí suponha que lá no trabalho que você vai, você tem que lavar louça também. E aí você acha ruim que outras pessoas não lavam a louça, mas lá na sua casa você também não lava. Aí você fica reclamando da não colaboração das pessoas no lugar, que você acaba tendo que fazer, mas você também não faz no outro lugar, entendeu? Então, assim, é como se você quisesse uma exclusividade de uma coisa, e aí você entende isso, e aí aquilo também te, sabe? Você precisa se dar ouvido, tá? Tem uma coisa aqui, gente. Ó, a área da saúde de vocês caiu um 6 de copas com sol, que tem congruência com tudo que a gente conversou aqui. Que é quando você se permite ter clareza, você traz à tona a tua personalidade e esse algo que você tanto quer e queria em algum momento, tá? Pode ser algo de vidas passadas, pode ser o estado de ser também, o estado de se sentir, tá? Tem uma coisa que representa a saúde para você. Esse algo chega para você quando você encara esse sol. O sol ele te traz clareza, mas ele também vai te colocar em frente com o teu ego, com a tua arrogância, com a tua e tudo que o signo de Leão pode te proporcionar, tá? Então assim, eu não sei se você, enfim, tá? Quais são os traços aí que você não tá gostando, tá? Não admite e tudo mais. Não sei se você vem colocando diagnóstico nas pessoas aí, tá? Tem uns diagnósticos bem famosos, né? E aí você tá colocando, às vezes a pessoa tem o traço e você tá colocando diagnóstico, né? Então, assim, veja aí como são as coisas. Veja também, tá? O quanto te incomoda, que é o tamanho que você pode estar tendo disso. Quando você enfrentar isso, tá? Conseguir fazer a assimilação da sua sombra e tudo mais, você vai conseguir ter esse estado de ser, tá? Esse estado de saúde que você tá procurando já tem bastante tempo e não tá conseguindo encontrar. Gente, eu espero ter ajudado de alguma forma, tá? Aqui veio as luminárias e abajures, tá? Com potencializadores de energia. Então você vai ter a clareza quando você admitir esse teu sol, tá? E o sol traz consigo todas as coisas que um sol pode proporcionar, tá? Então assim, eu vou deixar para você estudar essa parte, tá? Mas tem o estado de ser que você gosta de se sentir, não sei se você gosta de aparecer, gosta de ser o centro das atenções, gosta de várias coisas, enfim, e você não admite isso pra você acha feio isso, mas você também quer, eu não sei. Tem alguma coisa aqui que você não admite, tá? De alguma forma, e isso tá te adoecendo, tá? Em todas as outras, de todas as outras formas. Você tá relutando de olhar a parte escura, né? Mas isso é vaidade. Desculpe te falar, mas você já tá lidando com uma sombra aí muito básica. Gente, espero ter ajudado de alguma forma. Um beijo pra vocês e até os próximos